Por gentileza, abra a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 2, os versículos 19 e 20, que eu quero ler com você. Essa semana, algumas famílias aí foram exprimidas, né? Vamos continuar orando lá pelo Bruno Giger, que acabou aterrissando numa UTI, questão do coração. Ficou uma noite para lá, está em casa, mas vamos orar por ele, né? O Bruno e a Emily, a família toda ali, a Camila, né? Então vamos orar por eles e abençoar. Também essa semana fechou um mês que a Elis fez um aniversário, mês-aniversário, né? Fez um mês de vida, mas ainda continua internada na UTI. É bem delicado o caso dela, e a nossa oração é constante, né? Para que ela seja plenamente recuperada, né? Vamos orar ali pelo Tiago, pela Miriam e pela família Kröker e Farias, que está também de alguma forma sendo exprimida, né? Então vamos orar para que a obra de Deus seja completa na vida deles. Amém? Glória a Deus. Tinha mais uma coisa aqui, eu acho que é isso. Vamos orar. Pai, obrigado pela família Kröker, Farias. Nós reconhecemos ao Senhor como o Senhor de suas vidas e Senhor da vida da Elis. Obrigado que o Senhor lhe deu o sopro da vida e que o Senhor tem se manifesto nela ali, enquanto ela está sendo cuidada na UTI. Nós exaltamos o Teu poder, a Tua presença de vida, a Tua obra restauradora e curadora na vida da Tua filha. Exaltado, glorificado seja o Senhor, e que a Tua glória venha em torno, envolva a vida dela de uma forma extraordinária. Obrigado pelo Bruno, pela família Giger. Oramos, Senhor, que o consolo, a graça do Senhor, o ministrar do Senhor venha sobre eles em nome de Jesus. Amém? Nessas últimas semanas eu estou trabalhando com você, nós como igreja, né? O assunto de florescer na presença de Deus, o assunto de florescer, como está colocado aqui, né? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E já o versículo seguinte, nós florescemos na presença de Deus. E a presença de Deus, eu estou assim, até um pouquinho ansioso, tenho que cuidar para não ficar ansioso, né? Deus está me espremendo para sair isso da minha vida. Mas de conseguir transmitir e compartilhar com você a essência do que é a vida de Cristo em nós. O Cristo, como o título da mensagem, Cristo é a minha vida. Nós falamos que o nosso Pai Celeste, eles têm um alvo com a sua e com a minha vida, um destino pré-estabelecido, que é a sua plenitude, é a sua maturidade em Cristo Jesus. Que você seja uma pessoa plena e uma pessoa cheia da plenitude de Deus, uma pessoa que conhece a manifestação da glória de Deus. E aí, para que isso aconteça, eu preciso me dispor a ter um coração de aprendiz, de discípulo, aquele que diz, por favor, me ensine, ter um coração de aprendiz. E aí o Senhor diz, então, o primeiro passo é permanecer em Jesus e permanecer na sua palavra constantemente, né? Estar ali juntos, envolvidos, e esse processo vai me levar à revelação da verdade, e a verdade então vai nos libertando, como nós vimos lá em João 8. Nós conversamos também sobre o fato que Deus falou com Abraão e disse para ele assim: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. E Deus se apresenta ali como o Todo-Poderoso, não como aquele que tem poder, como aquele que é o poder, e todo o poder lhe pertence. E as Escrituras falam algumas coisas assim, que Deus é aquele que age tudo em todos. Nós às vezes viajamos na maionese, não entendemos nada que ele falou. Mas Deus é aquele que opera tudo em todos. Ele sempre está se movendo na sua e na minha vida. A questão é que
nós vamos conversar hoje mais uma vez, nós estamos muito mais autoconscientes, conscientes de nós mesmos, das nossas necessidades, medos e pensamentos, do que conscientes da presença de Deus na nossa vida. E um discípulo, ele vai experimentar que acontece uma reviravolta. A autoconsciência morre e manifesta a consciência do próprio Deus presente na sua vida, o agir de Deus na sua vida. E aí eu preciso permanecer em Jesus, eu preciso permanecer na palavra dele, meditar, me envolver com ele e perceber que em tudo ele é a minha fonte, é a fonte da minha vida, ele é a fonte da vida, o poder é dele e o seu poder opera por intermédio da minha vida e eu posso aprender a cooperar com a manifestação do poder dele na minha vida. Amém? Estava falando para a Silvia lá em Vitimarsum, quando eu terminei de dar a aula, eu dei as 2 primeiras aulas que eu vou dar aqui separado, né, em 4 semanas. Eu fiquei tão empolgado com a palavra, eu disse: DJ, solta o som, vamos festejar, porque é muita coisa para minha cabeça. Celebrar a presença de Deus, o mover dele na sua vida. Deus não está longe, Deus habita na sua vida, Deus se move na sua vida, o poder dele opera na sua vida. Ele não é uma filosofia, ele é manifestação pessoal na sua vida. Uau! É para aplaudir de pé, pessoal. Ai, ai. E um discípulo, ele percebe umas coisas que nós, como nós conversamos vez passada, 4 coisas que nós precisamos perceber que são figuras para a gente aprender. Nós somos um vaso de barro. E esse vaso de barro contém a plenitude de Deus. Uau! Imagine só. Deus, em todo o seu poder, ele decidiu habitar na sua vida pelo Espírito Santo. E não em conta-gotas, é em sua plenitude. Está aí. Não estou vendo, está aí. Presta atenção. Creia, né? Você é templo do Espírito Santo. E um templo, ele tem a função de abrigar, né? Assim como o vaso. Nós somos um ramo que está conectado com a videira. E a vida do próprio Cristo manifesta em nós e transforma e se manifesta por nosso intermédio sobre a face da terra. Nós temos o nome de cristão porque somos pequenos ungidos de Deus e manifestamos a unção de Deus sobre a face da terra. E o quarto que nós conversamos, que nós somos membros uns dos outros, nós somos membros do corpo, e nós seguimos a orientação, a descarga elétrica que vem da cabeça, nós executamos, assim como o nosso corpo, quando dá uma descarga elétrica na cabeça, o braço se estende. Ele entendeu a informação. E dessa forma tão automática, você está sendo levado como um filho maduro a alcançar isso. Como que no automático, né, nos processos que Deus tem, manifestar a Cristo sobre a face da terra, na sua profissão, na sua casa, onde você se move. Então o título da mensagem hoje é Cristo é a minha vida. E o texto está ali em Gálatas, por gentileza, abra o livro de Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas vem depois das cartas de Coríntios, antes de Efésios, Filipenses ali. Gálatas 2, o final do 19 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O texto faz 3 afirmações poderosas aqui. Primeiro, Paulo diz assim: eu morri para mim mesmo, eu morri para minha autossuficiência. Eu estou crucificado com Cristo. Morri. E meu irmão uma vez disse para mim: sabe quando você fica chateado? É sinal que você não morreu. Porque o morto, se você cutuca ele, chuta ele, está morto, ele não reage.
Paulo diz: eu morri, essa é sua e a minha história. E onde nós estamos vivos, o Espírito Santo está no caminho de morte, para fazer morrer aquela área. Para quê? Para te destruir? Não. Para manifestar o poder da ressurreição, né? É uma linguagem, quando nós falamos do batismo que nós vamos ter, o batismo ele tem 3 fases. Tem a morte que precisa acontecer, daí tem o sepultamento e depois vem a ressurreição. Graças a Deus que o sepultamento é rapidão, né? Esses dias eu vi que os pastores aí estão começando a segurar uns minutos, 2, assim. O cara começa a debater, daí se tira o cara disso. Quase morreu, meu irmão, cuidado. Se a moda pega. O batismo representa isso. E daí você tem a morte, o sepultamento e a ressurreição. Agora você não vive mais, mas é Cristo que vive por seu intermédio. O que ele diz aqui. Cristo agora vive em mim. E às vezes nós aceitamos as boas notícias do Evangelho e temos assim uma anuência, beleza, eu estou gostando, é gostoso, é isso. Mas meu irmão, minha irmã, você realmente morreu? Você realmente permitiu ser crucificado com Cristo? É a pergunta que eu faço para mim. E Paulo diz então, Cristo agora vive em mim. E ele diz a terceira afirmação: agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele vive por meu intermédio. É Ele que fala por meu intermédio, é Ele que opera por meu intermédio. Paulo teve uma experiência na vida dele que ele chegou em Atenas, ele fez um sermão esplêndido, é modelo de sermão, só que o fruto foi pífio. Aí ele chega depois de Atenas e chega em Corinto, ele disse: eu decidi nada saber, a não ser Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em filosofias, em uma boa conversa, mas que a sua fé se apoiasse, se firmasse na manifestação do poder de Deus na sua vida, do poder transformador que Ele é. E quando nós entendemos que a morte ela é benefício para nós, e que agora o próprio Cristo manifesta a vida dele por nosso intermédio, é um estilo, é um jeito de viver totalmente diferente, de pensar e agir. E às vezes fica a pergunta: como acontece esse viver agora pela fé no Filho de Deus? Assim, cada um tem o costume de viver a sua própria vida. Cada um, assim, era o jeito nosso antes de Jesus. E agora eu não vivo mais, agora eu vivo a vida de outro. Veja um outro texto que eu recebi assim como um texto paralelo, é Romanos capítulo 12, por gentileza abra o texto de Romanos, volte um pouquinho ali no Novo Testamento, capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, ele inicia uma nova sessão assim na carta de Romanos. Podemos dividir ela a grosso modo em 2 partes, ou em 3, mas de 1 até 8 você tem a ministração sobre a vida no Espírito, né? E daí no 9, 10, 11 ele trabalha essa questão com Israel, as implicações no novo posicionamento. E a partir do 12 ele fala da prática da justiça de Deus, que é o tema a justiça é o tema de Romanos. E qual é que é agora a primeira ação, a primeira reação? E ele começa assim, ele diz: rogo-vos, assim com um pedido muito intenso no coração, pelas misericórdias de Deus. Ele diz: Deus alcançou a sua e a minha vida com a misericórdia, Ele nos fez justiça em Cristo. E agora, como é que nós vivemos? E ele diz: eu rogo para vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, o favor de Deus que veio ao nosso encontro, e a primeira atitude, que apresenteis os vossos corpos, toda a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra sacrifício aqui, ele faz menção do sacrifício do Antigo Testamento, em que era o holocausto, né? Onde toda a oferta era queimada, nada sobrava, tudo era queimado. Quando ele diz aqui, apresente-se em sacrifício, entregue-se sem restrição, plenamente a Deus.
Confie no amor dele de todo o teu coração, porque ele se manifestou. Abra mão de todos os seus direitos, abra mão de todos os seus conceitos e pensamentos, para que os conceitos e pensamentos de Deus lhe sejam revelados. Se entregue por inteiro, sem qualquer tipo de restrição. Confie, porque Deus é bom, e bom é tudo que Ele faz. E quando você entrega a sua fraqueza, Ele manifesta o seu poder. Quando se entrega o seu medo, Ele manifesta a paz dele na sua vida. Quando se entrega essa ansiedade, Ele te dá a paz dele. E aí ele diz: e não vos conformeis, né? Não vivam conforme esse mundo, esse século. E aqui entra um ponto que eu entendo que talvez seja essa ênfase que o Espírito Santo esteja dando, que a gente ouve muita coisa ao nosso redor, e ainda hoje parece que aumentou ainda mais. E nós temos tanta informação e às vezes não a digerimos e a manifestamos. Diz: não viva conforme o que está acontecendo. Essa semana nós estávamos no núcleo de pastores, daí estava o pastor Bob Sorges, ele estava falando sobre o louvor. E ele disse: a maioria das igrejas está na playlist do YouTube. Segue a playlist do YouTube. Ele fez 6 comparações. Ele diz: puxa, não pode ser assim. Você tem, nos cânticos, você tem 3 partes, né? A cantar as escrituras, os hinos, que são, como a maioria, são mais de 90% do que nós cantamos, são os textos inspirados, que são bênção, e os cânticos espirituais, que são os cânticos espontâneos. Eu canto espontaneamente uma canção que vem, às vezes canto em línguas, às vezes canto em português mesmo. São as 3 áreas. E é um pouquinho diferente que o YouTube faz com a gente. Aí a gente é influenciado assim. Eu hoje, quando vou na minha devocional, eu não canto mais no banheiro. Não sei se você canta no banheiro. Antigamente eu cantava no banheiro. Não sei o que aconteceu. Não, aperta o play e canta para mim lá, bonitinho. Enquanto que eu, na minha devocional, podia cantar um cântico, o que a Bíblia pede que eu faça, né? Então a gente é influenciado e entra tipo num rojão assim de pensamentos e do que as pessoas acham, e parece que a gente vai se afastando das Escrituras, da simplicidade dela. E ele diz assim: não tome essas formas do mundo, do século, da sociedade ao nosso redor. Não tome essa forma. Mas ele diz: quando você se apresentou a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, você vai experimentar a transformação pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele faz também 3 afirmações idênticas àquela de Gálatas. Primeiro, a misericórdia de Deus me alcançou e me deu a vida dele. E agora sou um vaso que contém a vida de Deus. A misericórdia me alcançou. Agora eu voluntariamente pego a minha vida e a ofereço em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me entrego e me confio plenamente a Ele, sem restrição. E normalmente não acontece de uma vez só. Parece que a gente gosta de morrer aos poucos assim. Vai entregando uma área, depois a outra, depois a outra. A gente parece que daí dói mais, né? Quando vai morrendo aos poucos. Melhor morrer de uma vez, porque o poder da ressurreição vem de uma vez. E aí ele diz isso, né? Agora voluntariamente me apresento a minha vida a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E o terceiro afirmação que ele diz assim: após o meu sacrifício, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Quer dizer, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, que são superiores, muito mais altos que os meus, eles começam sendo revelados para mim, e eu experimento na minha vida essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A morte do eu, não é a morte do eu, a morte do eu. Eu estou crucificado, eu me apresento em sacrifício, entrega total a Deus. E toda vez que o Espírito Santo vai me espremer numa área, ele diz: opa, aqui está muito vivo ainda, tem que morrer nessa área aqui. Me entrega. Ah não, mas entrega. Ontem nós estávamos aqui com os pais e os jovens,
E foi uma noite muito abençoada, e glória a Deus pelos pais que puderam estar presentes. E eu compartilhei ali que uma vez, um bom tempo antes, Deus me disse assim: entrega teu pai para mim. Eu disse: não, você vai matar ele, você vai tomar ele de mim? Não, me agarrei. Você entrega teu pai. Aí lutei comigo mesmo. A gente tem essa mania de ficar lutando com Deus, né? Até eu conseguir entregar. E aí entrei em paz, em descanso. E um tempo mais tarde, Deus disse assim para mim, 6 meses antes dele falecer: curta seu pai. Aí eu percebi: puxa, vai acontecer meu logo, eu vou precisar estar mais tempo com ele. Aí eu me mexi um pouquinho mais para estar mais perto dele, curtir, conversar com ele. Quando meu pai faleceu, ele morreu de uma morte súbita, um infarto fulminante. Quando eu cheguei, aparentemente ele ainda estava ali, mas não estava, não sei. Eu cheguei e pude ali orar com ele e dizer para ele: vai em paz, meu pai. Foi um momento singelo, importante. Tudo que eu tento segurar na vida eu perco. Jesus não falou assim? E tudo que eu entrego a Ele, Ele me dá em abundância. Não adianta na vida querer segurar nada para si. Os filhos, os pais, os relacionamentos, os membros da igreja, não adianta querer segurar nada. Como a minha mãe também dizia, na vida é assim, ó, você sempre está abrindo a mão. Quando você morre, o último ato seu é você abre a mão da vida. Sempre está abrindo mão, entregando. E nós não podemos nos apegar, né, àquilo que nós não temos controle, que pertence a Deus. Então, depois que eu decidi e o Espírito Santo me convenceu a entregar a minha vida, me apresentar em sacrifício, e sempre que eu percebo que eu estou vivo, eu preciso me apresentar em sacrifício, Cristo manifesta a sua vida por meu intermédio. E aí eu posso dizer: Cristo é minha vida. É como dizer assim: eu me livro de mim mesmo. Que o mais difícil de dominar, de trabalhar, sou eu mesmo. Não é os outros. A Bíblia até diz assim: o homem que domina a si mesmo é mais valioso do que aquele que conquista uma cidade. E quando eu consigo entrar nessa postura e crer na minha entrega, na minha rendição total a Deus, eu estou completamente preparado para o programa que Deus tem preparado para mim, que é uma vida debaixo do poder da ressurreição. Aí Deus está nesse negócio, como diz ali, da transformação, da metamorfose. Deus não está no negócio de melhorar a sua vida. Ele não tem um programa para melhorar a sua carne, os seus desejos egoístas. Ele não vai mudar eles para dar uma melhoradinha. Ele mata. E ele diz para você e para mim: assassinem a carne. Os seus medos leva para o altar de Deus. As suas inseguranças levam para o altar de Deus. Tudo que te impede de viver a vida e você daí tem esse testemunho, o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele vem falando conosco na bondade dele, para que a nossa autoconsciência, ela morra, e Deus substitua pelo conhecimento de Deus, a consciência da presença de Deus na sua vida e em nosso meio. Ele quer que vivamos na comunhão divina, e nós nos alimentemos, como nós temos conversado um pouquinho, não da árvore do bem e do mal, de ficar pensando que é certo e errado, mas da vida do próprio Deus, da árvore da vida, da pessoa do Senhor Jesus como nosso alimento, do agir dele em nossas vidas. Ele quer que a gente viva a comunhão divina e nos alimentemos dessa árvore. Tem um texto em Hebreus capítulo 12, ele diz assim: o pecado ele fica nos tenazmente assediando. Sempre somos tentados a sair dessa posição da consciência de Deus e querer voltar a viver a velha vida. E ele, como é que eu venço isso? Ele diz ali em Hebreus 12, 2: fixe os seus olhos
em Jesus. Mantenha os seus olhos abertos e veja a Jesus na sua vida. Isso é igual a dizer que você e eu, nós nos tornamos videntes, nós começamos a ver no Espírito, a ver a presença dEle conosco, ver o agir dEle conosco. É muito legal isso. Está no meio do louvor, aí Senhor, onde é que você está? Aí eu vi Ele abraçado comigo, louvando. Poxa, que legal. Ali um pouco vi Ele fazendo outras ações, tocando a minha vida. Como é que eu vi? A impressão no coração, nos olhos do coração, na própria imaginação que Deus dá ali, que eu não estava pensando nessas coisas, Ele vai mostrando para você e para mim. E quando você entra na sua empresa, no seu trabalho ou na sua casa, tem um grande desafio. A grande pergunta e não é bonito falar assim, a grande sacada, né? É você perceber que Jesus está ali. É você se tornar consciente e perguntar, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Como é que o Senhor está agindo nessa situação? Senhor, qual é a solução que o Senhor tem para essa questão aqui? Que eu não sei. E a melhor resposta nossa para Deus sempre é, eu não sei. O Senhor que sabe, me ensina, por favor. E aí Ele sempre vai ensinar. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso ser o bonzão, eu não preciso ser o fortão. Eu preciso ser simplesmente rendido a Ele. E dizer, Senhor, me ensina. E você vai começar a perceber a presença dEle, vai ver a presença dEle junto com você. Que a Bíblia não ia falar para você, fixe os seus olhos em Jesus, se você não pudesse fazer isso. Como é que Ele ia pedir algo para você? Mas o Senhor, eu não consigo. E aí você pede ajuda dEle, e Ele lhe abre os olhos, e você fixa os seus olhos, como que focado no autor e consumador da sua fé. Para quem não há nada impossível, nada é limitador de alguma forma. Você sai da sua própria iniciativa e você aprende a viver como Jesus, o padrão de Deus para nós, a não viver mais pela iniciativa própria, como nós sempre estamos acostumados, a nossa iniciativa própria, a viver agora pela iniciativa divina. E aí Jesus é o modelo. Como é que Jesus fazia o que Ele fazia? E Ele diz lá em João 5, o versículo que quiser anotar, lê lá, João 5, 19, 20, 30, depois no capítulo 8 Ele fala de outra forma. Ele diz, veja só Jesus falando isso, não posso fazer nada por mim mesmo. E 2 vezes Ele fala aqui isso. E 2 vezes é para dizer, é isso mesmo, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Não, mas Jesus é o Filho de Deus, como assim? Ele diz, eu não posso. E se Ele diz que eu não posso, é isso mesmo. Você e eu, nós não podemos viver a vida sobrenatural por iniciativa própria. Se a gente tentar, é fake. É pela iniciativa dEle em nós. Ele diz assim, eu não posso fazer nada por iniciativa própria, por mim mesmo. E Ele diz isso para nós lá em João 15, que nós lemos. 2 vezes Ele falou lá também, vocês não podem fazer nada sem mim. E nada é muita coisa, né? Aí Ele diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. E eu só falo o que eu ouço Ele me falar. É impressionante isso, e isso precisa ser aprendido. Ninguém de nós foi treinado antes de Jesus a viver assim. A perceber a presença de Deus, a presença dEle conosco, a entender que Ele sempre está conosco, não é aquele negócio que Ele vai e vem, e de repente Ele está, de repente Ele não está. Não, Ele está conosco, e estava com Jesus, e assim está com você. E Ele diz uma outra coisa muito bonita assim, o Pai, Ele ama o Filho. O Pai me ama. Diga assim, o Pai me ama. E o Pai me mostra tudo que Ele faz. Eu não consigo ver. Espírito Santo, ajuda, abre meus olhos, eu quero ver. E você vai perceber os pensamentos espontâneos, as visões que Ele vai dar, né? Como Ele vai abrir a sua vida, o entendimento para o agir dEle. E Jesus diz um pouquinho mais adiante ali em 5:30, o meu foco sempre é fazer a vontade de Deus. Eu vivo para isso. A agenda do dia, Senhor.
E isso precisa ser aprendido, por isso que eu preciso ser um discípulo. Um discípulo, ele se dispõe a aprender esse beabá, e isso é quase que assim, a gente vai aprendendo um passo, mas aí depois vai o outro, a gente não sai correndo já. A gente faz, cai, vai, levanta, faz, daí o Espírito Santo vem, pega, que nem eu pego lá com a netinha, né, que fez 1 ano essa semana, glória a Deus, pega lá e anda com ela um pouquinho, ajuda. O Espírito Santo é desse jeito conosco. E o interessante na netinha é que ela faz assim, ó, ela procura o dedo, ela quer segurar, ela pega o outro dedo, quando ela sente segura, daí ela começa a andar. E nós precisamos ser assim, como crianças, dependentes da parte de Deus. Esse coração de aprendiz é que eu preciso ter. Nós temos muitos hábitos arraigados há anos, né? Muitos hábitos religiosos. E nós precisamos entender que o Senhor vai apertar essas coisas da nossa vida, porque Ele quer que a vida dEle se manifeste em nós. E isso leva o seu tempo. Eu preciso ter a paciência, eu preciso ter um discipulador na minha vida que me ajude, que está um pouquinho mais adiante, mesmo que ele ainda esteja aprendendo, mas ele está um pouquinho mais adiante. Se é uma semana já mais tempo crente, ele já sabe mais do que eu, que eu me converti hoje. Quem está um pouquinho mais adiante já pode ajudar o outro para ensinar essa dinâmica. Quem pode mostrar como isso acontece. Eu preciso de um grupo familiar que esteja junto comigo e compartilhe, testemunhe e ore por mim para que eu possa viver isso. A função do vaso humano é fixar os seus olhos em Jesus. Pega a sua empresa. Diga: Senhor, aonde o Senhor está me conduzindo? Pega o exemplo de José. José fixou seus olhos no propósito de Deus na vida dele, naqueles sonhos que ele teve. E foi fiel ali, sofrendo injustiça, sofrendo, até o momento certo. Somente fixando os olhos em Jesus que nós vamos vencer as influências, né, da sociedade ao nosso redor e das muitas coisas que nós ouvimos. Nós precisamos olhar, ver distintamente, excluindo todas as outras coisas, para que a gente consiga focar somente em Jesus. E aí você tem textos em Colossenses, por exemplo, que diz assim: Cristo é tudo em todos. Senhor, me ensina isso. Eu não quero ver mais o meu irmão como... É o que Paulo fala em Coríntios, né? Eu não quero ver mais o meu irmão de osso e carne. Eu quero ver o Senhor na vida dele. O Senhor agindo na vida dele. Às vezes, quando eu trato com uma pessoa que está me indicando, aí fica assim: Senhor, o Senhor está me testando? O Senhor está me... Porque eu já ouvi falar que o Senhor às vezes se apresenta como um mendigo. E como é que eu vou tratar ele? Esse tem o texto lá de Mateus, né? Ou a pessoa que a gente vai visitar no hospital ou no presídio, alguém que está sofrendo, e você percebe que Jesus diz assim: vocês fizeram isso a mim. Então o nosso foco precisa ser o quê? Senhor, pode me revelar ao Senhor nessa situação? O Senhor pode me revelar? Davi, ele, no Salmo 139, ele diz, é esplêndido que ele coloca lá: para onde que eu vou, para onde que me mexo, o Senhor está lá. Ele diz: até se eu for para o inferno, o Senhor está lá. O Senhor me guarda em todas as situações. Até se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu estou seguro ali. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Na presença dos meus adversários, o Senhor me unge a cabeça. Eu sou protegido pelo Senhor. Davi tinha esse foco muito claro. No Salmo 16, ele inclusive conta assim que ele mantinha os seus olhos fixos em Jesus e fixo que ele estava junto a ele. Depois Pedro fala isso em Atos capítulo 2, menciona esse ponto, né? Então, ao olhar para a visão que o Senhor coloca diante dos nossos olhos, nós pedimos o próximo passo. Senhor, o que isso significa? Não saia, faça que nem Jeremias. Ele disse: eu vejo um galho só. Aí você viu bem, aí Deus fala com ele adiante, né? Não invente as coisas, perceba o fluxo dos pensamentos espontâneos, das ideias, dos sentimentos, as imagens que o Espírito Santo dá na sua vida, como a Bíblia fala no termo o borbulhar, né? Como a água
com gás, ela fica borbulhando. Assim é a palavra de Deus dentro de você, ela fica borbulhando e ela busca um espaço para se manifestar. A nossa tarefa é ser um receptor adequado, receber o que o Senhor está nos falando e perceber o que Ele está ministrando. O Salmo tem uma expressão interessante: abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Eu não sei o que falar. Senhor, enche a minha boca, fala por meu intermédio. Aí eu compartilho a palavra que Deus me dá e Ele ministra ao meu próximo. A cada ação que é feita através da ação do poder dEle, você vai ver o sobrenatural de Deus agindo. E aqui vale um aprendizado que nós temos lá de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa, ele tinha visão da parte de Deus. Essa promessa estava demorando. E eles tiveram uma iniciativa própria: vamos ajudar a Deus. Tem uma boa ideia, nossa cultura permite isso, vamos fazer. E aí geraram Ismael. E quando nós temos as nossas boas ideias, o que eu acho, e eu começo a querer misturar na promessa de Deus, eu vou gerando Ismaéis na minha vida. E viram um atrapalho, viram um estorvo na vida, isso depois. O nosso esforço é como diz, Jesus fala em Mateus 11, o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. O nosso esforço está onde? Em nos levar para a morte, em permitir o Espírito Santo nos crucificar, e entregarmos todas as coisas a eles, em apresentarmos. E aqui o sacrifício, ele é voluntário. Ele diz assim: apresente-se em sacrifício. Ele diz: você se apresenta, você toma a iniciativa. Eu me esforço para me ofertar, porque é tudo contrário ao que é o meu desejo e as minhas buscas. Você chegará a Cristo vivo dentro de você por toda a vida, e você experimentará o favor dele na sua vida. A diferença no dia a dia é o seguinte, nas orações, para ajudar um pouquinho assim, como é que eu oro então? Se Cristo habita em mim e eu estou morto. É simples. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, como o Senhor pensa sobre isso? Senhor, como o Senhor quer que eu haja ou reaja a essa situação? Senhor, eu percebo um problema, como é que o Senhor ia solucionar esse problema? E aí você se aquieta, entrega para Ele, e Ele vai lhe dar os pensamentos que vêm da parte dEle, vai lhe dar a inspiração, e você vai anotando, escrevendo, ou vai falando e afirmando aquilo que Deus vai lhe dando. Outra questão é, Senhor, no dia a dia, né? Às vezes acontece assim, esqueci o nome da pessoa, fico lá. Senhor, me ajuda. O Senhor é minha memória. Lembra o nome? Como é que eu conecto? Com quem eu conecto? Ou dizer simplesmente: Senhor, obrigado por trazer esse pensamento à minha atenção. E eu peço, Senhor, que o Senhor libere o teu poder agora na minha vida. Às vezes vem um pensamento: ore por tal pessoa, e você agradece por esse pensamento, e agora, Senhor, me ensina a orar por essa pessoa. É uma vida de dependência, de permanecer nele. É muito simples isso, porém precisa ser aprendido, porque a gente quer andar pelas pernas próprias. Ofereço em sacrifício essa raiva, esse medo que eu estou tendo, e rejeito o espírito de temor em nome de Jesus, e recebo o seu amor e o seu falar na minha vida. É um processo de esforço, né? de oferecer em sacrifício os seus e os meus direitos, né? Repreendo esse pensamento negativo em nome de Jesus. Senhor, qual é o teu pensamento sobre esse assunto? Esses dias comecei a cortar grama lá, me veio um pensamento ruim, mas muito feio. Senhor, aqui era hora de adorar o Senhor, fazendo o trabalho de cortar grama.
Tira isso aqui, eu não quero, rejeito, faça morrer isso, me dá os teus pensamentos enquanto eu faço esse trabalho. Senhor, conceda clareza no coração e na mente. Senhor, mude os desejos do meu coração, coloque os teus desejos aí. Eu sacrifico aquilo que eu percebo que está fora da vontade de Deus e recebo a vida da parte de Deus, a instrução que eu preciso. Senhor, eu lhe agradeço por ter me unido a você e por ser na minha vida. Agradeço-lhe por ser para mim todo o poder do mundo. Senhor, por favor, libera o seu poder agora através da minha vida para abençoar essa pessoa. É um pouquinho diferente, não é eu busco nele e fluo através dele. A minha vida é um fluir da vida dele, e nós nos tornamos mais conscientes de Deus do que da nossa vida. Quando nós estamos conscientes de nós mesmos e vivemos na autoconsciência, o poder de Deus, o conhecimento de Deus não revela. É a minha força. Quando eu reconheço a Deus na minha vida, o Provérbios diz, né? É sensacional, diz lá, Provérbios 3, 5 e 6. Eu reconheço o Senhor e Ele endireita todos os meus caminhos. Que simples é viver assim. Que poderoso é viver assim. Me voltar a Ele. Nós estamos ali, eu lembrei agora, nós estamos ali, o irmão até está sentado na cadeira ali de mostruário. Ele já escolheu a mais cara, e a mais boa, e a mais gostosa de sentar. Tem duas cadeiras ali que a gente está... Senhor, que tipo de cadeira o Senhor quer que a gente compre? A gente quer para o aniversário, nós como líderes, os apacentadores, conversamos, e para os 30 anos de aniversário da igreja, nós queremos comprar cadeiras novas, almofadadas. Aí a gente está pesquisando. Tem de 177, sem almofada, daí com almofada começa a 230, aí vai para 270, daí vai para 390. E nós precisamos decidir. Estamos orando, colocamos ali para você ver a cadeira, sentar na cadeira, orar um pouquinho, compartilhar. Se você tem alguém que tem contato com alguém que eu estava conversando ontem com o Ideu, ele me mencionou de uma que ele comprou aqui no bairro a cadeira. Não decidimos por nós próprios, não decidimos não, vamos ver quanto dinheiro nós temos aqui. Será que dá ou não dá? Senhor, qual é que o Senhor quer na sua casa? Como é que o Senhor quer que a gente presenteie e honre a sua obra de 30 anos nesse lugar? A maneira de orar, o posicionamento de vida, no começo isso parece um pouquinho assim, né? Mas eu preciso aprender isso, eu posso aprender, e o Espírito Santo está ali para te ensinar. Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida. Concluindo, meus queridos, como cristãos, como filhos de Deus, nós não vivemos mais a nossa vida. Nós vivemos a vida que Deus preparou para nós, que é a manifestação de Cristo em nós. Como empreendedores e profissionais, nós manifestamos o próprio Senhor Jesus e a sua sabedoria e o seu poder em cada desafio. Por exemplo, o testemunho do Alexandre. Ele percebeu uma questão e ele achou que era a ideia dele, mas era o Espírito Santo dizendo para ele: chega mais cedo e vá, prepare o espaço. Meu irmão, minha irmã, Deus opera muito mais na sua vida que você percebe. Quando você se torna consciente da presença de Deus, a autoconsciência fica quase nula, porque você está consciente de Deus. Quanto mais você é consciente de si mesmo, menos consciência de Deus. Então vamos ter mais consciência de Deus e deixar que a autoconsciência ela morra, e que a gente viva não a nossa vida, mas vivemos não mais para nós mesmos, mas Cristo agora vive por nosso intermédio, porque Ele é a nossa vida. Fixamos os nossos olhos nele e recebemos dele a sabedoria, a força para cumprir com tudo que nos é dado, desde uma limpeza de casa, desde um trato com o nosso filho para saber como educá-lo e ensiná-lo, desde uma decisão que precisamos de onde vamos investir o dinheiro, desde a decisão de como vamos executar o nosso trabalho. A grande pergunta sempre é: Senhor, como o Senhor faria? Como o Senhor quer que seja feito? O que o Senhor tem preparado para nós? Qualquer trabalho que eu faça
pela minha própria iniciativa e minhas próprias forças, a Bíblia caracteriza isso como obra morta, sem valor, sem significado no reino de Deus. Quando fala de obras vivas, das boas obras, a gente traduz para obras vivas, mas o termo em Gálatas 2:10, nós somos criados para as boas obras, ali ele não diz lá em não é fazer o bem para as pessoas. As boas obras têm a característica de ser inspiradas em Deus. Deus me move a fazer as obras que eu quero, que Ele quer que eu faça. Nossas orações são para manifestar os pensamentos, os sentimentos, os caminhos de Deus, e não para buscar o nosso sustento, as nossas coisas, mas ver nele a nossa fonte, e quando conversamos com Ele, as necessidades, elas então são tocadas. Gálatas 2:20. Eu morri para mim mesmo. Eu preciso dizer isso pela fé. Eu morri para mim mesmo. Eu estou crucificado com Cristo. Cada um de nós precisa chegar a esta afirmação na sua vida. Segunda afirmação de Gálatas 2, Cristo agora vive em mim. O poder da ressurreição se manifesta na minha vida. Agora, terceira, agora vivo pela fé no Filho de Deus, que vive agora por meu intermédio. Eu quero incentivar você e a mim e você. Vamos viver assim, conscientes de Deus. Deixar a vida dele fluir nos nossos relacionamentos, nos grupos familiares, aonde nos movemos, no nosso trabalho, no trato em casa. Cristo manifestando a vida dele por nosso intermédio. É um outro conceito. Tem que ser transformado, substituído. Não dá para tentar melhorar o velho. Deus não trabalha nas reformas, Deus trabalha na transformação, uma nova vida. Amém? Você recebe essa palavra? Por gentileza, vamos nos colocar em pé.